Como ajudar uma pessoa que está com depressão? Graça e paz, queridos. Na ministração de hoje nós vamos aprender como ajudar uma pessoa que está com depressão. Esse ensino é principalmente para você que ama a vida das pessoas, você que gosta de ser útil à vida das pessoas, você que tem um chamado de Deus, onde você trabalha bastante libertação, onde você tem um amor no coração e deseja sempre estar ajudando o próximo. Então é um ensino que vai trazer muito entendimento, principalmente para você, mas vai servir também para aquelas pessoas que precisam ser livres desse mal tão forte que é a depressão. Nós vamos usar um linguajar simples, um linguajar objetivo, de uma forma para você entender com muita clareza e simplicidade o que vem a ser a depressão. Eu resolvi gravar esse ensino depois que eu vi uma estatística muito curiosa de que de cada 10 pessoas que se suicidaram por causa de depressão, 9 desses suicídios, 9 dessas pessoas que se mataram poderiam ter sido evitadas, ou seja, quase a totalidade dos casos poderiam ter sido evitado se alguém se dispusesse a ajudar a pessoa que estava em depressão. Se alguém ajudasse aquelas pessoas que estavam em depressão a conversarem, a se abrirem, a encontrarem uma ajuda, o que acontece? Essas mortes teriam sido evitadas. Quando eu tomei conhecimento dessas estatísticas, então eu vi o seguinte: nós precisamos correr, porque muitas vidas poderão ser salvas a partir do momento que você tiver essa instrução, a partir do momento que você tiver esse ensino que você vai aprender agora. Um ensino completamente atual, um ensino totalmente atual, totalmente para o tempo de hoje, que vai ser muito útil por muito tempo na nossa vida. Primeira coisa que nós temos que considerar é o seguinte: a depressão, todos nós passamos por algum momento de depressão na vida, é inevitável. Em algum momento da nossa vida nós temos períodos para passar de depressão. Quando você vai ler a Bíblia, você percebe que Moisés teve depressão, o profeta Elias teve depressão, e muitas outras pessoas nas Escrituras Sagradas também tiveram depressão. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte: a depressão ela passa por 3 estágios. O primeiro estágio é o desânimo, é quando a pessoa está desanimada. Alguma coisa aconteceu e ela está desanimada. Normalmente é um estresse físico, um estresse de tanto trabalho, às vezes uma insistência com algo que a pessoa lutou muito tempo e não viu o resultado ainda. Isso leva a pessoa a um desânimo. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés estava liderando o povo, quando de repente Moisés chegou no momento da vida dele que ele disse: basta, não quero mais. Esse povo é desobediente, esse povo é de dura cerviz, eu não consigo mais levar esse povo. Então Moisés, o que ele fez? Ele estava desanimado, e tanto é que ele falou para o Senhor que ele não queria mais viver. Então esse é o primeiro estágio de uma depressão, é o desânimo. O segundo estágio da depressão, depois do desânimo, se não for tratado, vira o desencorajamento. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. O profeta Elias, depois de ter passado aquele dia maravilhoso de vitória sobre os falsos profetas de Baal, ele teve um dia muito cansativo, mas um dia de muita vitória. No entanto, pouco depois que ele tem aquelas grandes vitórias, ele ouve um recado da rainha Jezabel dizendo que ia matá-lo. Então ele sai correndo com seu cavalo, vai para um lugar bem afastado, onde ele se esconde, e ali ele pede a morte. Ali, Elias estava mostrando que eu estou desencorajado. Então Elias já não tinha mais coragem para nada, também em um momento de depressão. Observe esses 2 paralelos. Moisés, desanimado, depressão, ele pede um alto nível de desânimo, ele pede a morte. Profeta Elias, agora desanimado e desencorajado, também pede a morte. Depois do desânimo, desencorajamento, vem então o terceiro estágio da depressão, que é o desespero. É quando a pessoa não consegue mais ver nenhuma possibilidade de mudança na vida dele. É quando a pessoa não consegue ver mais nenhuma possibilidade de que as coisas vão ser diferentes. Então a pessoa ela vai se entregando ao desespero, ela vai ficando desesperada, dominada por tristeza, dominada por desânimo, por desencorajamento, e aí está desencadeado um
grande nível de depressão na vida da pessoa. A grande diferença é que a pessoa que conhece a Deus, ela não tem, em grande maioria, coragem de se matar. Então ela pede a morte. Foi o que aconteceu com Moisés e o que aconteceu com o profeta Elias. Eles não tinham coragem de se matar, mas eles pediam a morte. A diferença é de que a pessoa que não conhece ao Senhor, aí ela já parte para um outro lado e ela deseja se matar. Ela planeja se matar. Essa é uma das grandes diferenças. No entanto, nos dias de hoje nós temos visto muitos cristãos que infelizmente não só estão desanimados, não só estão desencorajados, como estão desesperados, eles mesmos estão se matando. Agora que você entendeu os estágios da depressão, eu vou te explicar rapidamente, de uma forma prática e objetiva, sobre o que é a depressão. A depressão, ela nada mais é do que um distúrbio que aconteceu no cérebro, que acontece no cérebro da pessoa, aonde esse distúrbio que foi causado por algum evento que aconteceu, ou até mesmo por alguma patologia pessoal da própria pessoa, alguma coisa desencadeou um desequilíbrio no cérebro da pessoa, aonde agora os neurotransmissores estão tendo dificuldade, estão passando as suas neurotransmissões de uma forma confusa, de uma forma conflitante, de uma forma que não deveriam estar passando. Então isso, de uma forma prática e objetiva, é exatamente isso que é a depressão. É esse desequilíbrio nas ondas cerebrais, esse desequilíbrio no cérebro da pessoa. Ele pode ser gerado por uns fatores externos ou por fatores internos. As coisas que podem levar, os fatores que podem levar uma pessoa à depressão são os mais variados. Pode ser a tristeza pela ausência de alguém que se foi, com um falecimento. Pode ser um momento difícil que uma pessoa está encarando na vida, um desemprego, um problema financeiro, um problema familiar muito grande. Pode ser uma questão interna mesmo, como eu já disse, de algum desequilíbrio nos hormônios da pessoa, alguma coisa completamente interna, onde não há nenhuma aparência de influência externa, e muitos outros são os fatores, o cansaço psicológico, a pessoa que trabalha muito e descansa pouco, tudo isso pode levar a pessoa a uma depressão. Agora o que nós vamos aprender é o que mais importa, que é o tema dessa mensagem: como ajudar uma pessoa que está com depressão. Como você vai ajudar aquela pessoa que você percebe que ela não está bem, ela anda se isolando, ela anda ficando muito triste pelos cantos, ele já não tem mais ânimo, ela já não tem mais ânimo de sair, de fazer nada, não tem mais vontade de fazer aquilo que dava para ela antes prazer de fazer, ele não tem mais prazer de fazer aquilo. Esse é o outro grande sinal da depressão, é quando a pessoa já não tem mais prazer de fazer algo que antes ele gostava, que antes ela gostava de fazer. Então, como ajudar esse grupo de pessoas? Como auxiliar essas pessoas? É isso que nós vamos focar agora. A pessoa depressiva, ela precisa da ajuda de Deus e de pessoas em especial que a ama, que deseja ajudá-la a sair daquela situação tão difícil que aquela pessoa se encontra. Afinal de contas, ninguém sente-se bem, ninguém sente prazer de estar perto de uma pessoa desanimada, de uma pessoa que está entristecida, de uma pessoa que está continuamente desejando a morte ou desejando se matar. Ninguém sente prazer de estar perto de uma pessoa assim. Por isso que quando você identificar que uma pessoa está assim, você precisa se dispor a ajudá-la. E como fazer isso? Ofereça ajuda para a pessoa. Primeira coisa que você tem que fazer, deixe claro para a pessoa que você quer ajudá-la. Diga que você tem percebido que ela não está bem, diga que você tem percebido que ela anda triste, que ela anda calada, pensativa, e que você quer ajudá-la. Diga que você quer ouvi-la. Irmãos, nos dias de hoje nós temos vivido uma vida social tão diferente que as pessoas querem falar muito. Nós vemos pessoas que querem falar o tempo todo, mas poucas são as pessoas que querem realmente ouvir o outro. Então diga que você vai ouvi-la, que você vai escutar essa pessoa sem interrupções, que você quer ajudar essa pessoa a encontrar o que está acontecendo com ela e como vai poder ajudá-la a tirá-la daquela tristeza, daquele mal, daquela
daquela depressão que ela está. Diga que você quer ouvi-la, realmente você quer ouvi-la, e que você não vai trazer nenhum peso de condenação, porque às vezes o problema da depressão daquela pessoa, o problema que aquela pessoa está enfrentando, psicológico, é por causa de um pecado. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos: cura minha alma porque pequei contra ti. Então às vezes a pessoa, ela está em depressão por causa do pecado. E você deve ouvi-la sem trazer mais peso de condenação, sem trazer mais culpa, porque se uma pessoa já está em depressão, respirando bem pouquinho, tentando ser ajudada, e você vai lá ouvir, colocar mais peso de condenação, você vai afundar mais ainda aquela pessoa na depressão e você não vai ajudar em nada. E uma coisa muito importante, um erro clássico que as pessoas, os cristãos cometem muito. Às vezes um cristão está lá depressivo, está no momento triste da vida, está no momento de abatimento, e alguém vai ouvi-lo, e aquele cristão às vezes diz assim: olha, eu estou desanimado, falar a verdade, eu estou pensando até em me matar. Aí a pessoa chega e diz assim: se você se matar, você sabe para onde você vai, você conhece a palavra, se você se matar, você vai para o inferno, porque os homicidas vão para o inferno, eu não sei o que e tal e tal e tal. Irmãos, isso não ajuda em nada, isso não é inteligente, isso não ajuda em nada. Vou te explicar por que isso não ajuda. Quando a pessoa está em depressão, ela está tendo uma mudança muito brusca nas suas neurotransmissões. Isso é comprovado. Você tem que entender que isso é comprovação de como funciona o cérebro humano. Ela está tendo uma mudança muito brusca na sua forma de neurotransmissões, na forma de como os neurônios estão se comunicando. Então aquela pessoa, ela sabe de tudo isso. Ela conhece às vezes a Bíblia de capa a capa melhor do que até você mesmo. Só que não adianta falar para ela que se ela se matar ela vai para o inferno e tal. Isso não vai ajudar, porque a pessoa, ela está na verdade querendo encontrar uma ajuda. Ela está querendo encontrar algo que realmente dê a ela esperança para ela continuar vivendo. Então o que vai ajudar é você dizer para ela que você a ama e que você se compadece da situação dela e que você não quer vê-la sofrendo. Então o que você puder fazer para tirá-la daquela situação que ela está na depressão, você vai fazer para ajudar. É isso que vai adiantar. Ficar dizendo que a pessoa vai para o inferno se ela se matar, falar que isso é bobeira, que isso é tolice, isso não ajuda, isso não vai resolver em nada. Uma consideração muito importante que eu tenho que dar aqui é o seguinte: às vezes existem cristãos que eles são bem estruturados espiritualmente, que eles passaram depressões ou passam nos níveis mais suaves, apenas de desânimo e no máximo de desencorajamento. São cristãos que pelo estilo de vida que eles levam, pela forma que eles se entregam a Deus, até por várias outras questões, hormonais e vários outros fatores externos e internos, são cristãos que eles são fortes, vamos assim dizer, entre aspas, aparentemente fortes. Esse tipo de cristão, ele tem infelizmente o hábito de desprezar, não é a maioria, mas grande parte é assim, eles têm o hábito de desprezar o emocional das pessoas. Às vezes quando um parente dentro de casa, ou um irmão da igreja, um amigo próximo demonstra que não está bem, ou fala que não está bem, esses super crentes, esses crentes que se acham melhores do que os outros, eles têm a tendência a desprezar essas pessoas, o emocional dessas pessoas. Eles desprezam o emocional dessas pessoas, dizendo assim: isso aí é frescura, isso aí não dá nada, que se matar nada, vontade de se matar nada, tá nada, quer chamar atenção, quer isso, aquele outro. E na verdade não é assim. Na verdade você tem que aprender o seguinte: não despreze a emoção das pessoas. Como diz a palavra de Deus lá no livro de Romanos, capítulo 14, uns têm fé para comer carne, sem condenação na mente. Outros acham que comer carne é pecado. Paulo ensinando aos romanos lá naquela época, muito tempo atrás. Então tem pessoas que a capacidade mental deles é um pouco menor do que a sua. A capacidade de raciocínio, a gestão
gestão de emoção da pessoa às vezes é menor do que a sua. Então às vezes você tem uma ótima gestão sobre as suas emoções, você consegue se equilibrar rápido, você consegue dar a volta por cima rápido, mas isso não é uma regra, isso não quer dizer que todas as pessoas são assim. Então às vezes nós pensamos errado, que as pessoas são obrigadas a ser como nós, que as pessoas têm que serem fortes, o tempo todo fortes, que as pessoas têm que ser invencíveis, afinal de contas elas têm Jesus, elas têm Cristo e tal. Irmãos, cada caso é um caso, cada pessoa é diferente uma da outra, e se você é forte espiritualmente, se você tem uma boa gestão da sua emoção, ótimo, glória a Deus. Agora você não pode ficar desprezando as pessoas que têm uma gestão emocional diferente da sua. Você não pode desprezar as pessoas que emocionalmente são debilitadas, pessoas que se fragilizam com facilidade. Muito pelo contrário, a palavra do Senhor diz: você que é forte, ajude quem é fraco. Então eu quero aqui deixar esse toque muito importante para todos vocês que estão me ouvindo. Não despreze as pessoas que estão falando que não estão bem. Não ache que é frescura, que aquela pessoa quer chamar a atenção. Não pense nisso, não pense assim. Se preocupe sim em ajudar as pessoas, independente se você está achando que é xaropice ou não, que você está achando que é mentira ou não. A não ser que você tenha o discernimento do Espírito Santo bem verdadeiro, bem aguçado, para entender que realmente aquilo está sendo apenas uma questão de querer chamar a atenção. Aí é bem diferente. Fora isso, estenda a mão, ajude a pessoa que realmente está precisando e pedindo ajuda com as atitudes que ela está tomando, porque às vezes a pessoa não vai chegar para você e dizer: eu preciso de ajuda, eu não estou bem. Às vezes as atitudes da pessoa, em grande maioria, a atitude do depressivo vai mostrar que ele está em depressão e que ele precisa de ajuda. Somente a minoria das pessoas que estão em depressão verbalizam isso dizendo: eu não estou bem, eu preciso de ajuda. A maioria dos depressivos, eles mostram que precisam de ajuda simplesmente com as suas atitudes de isolamento, de afastamento, de tristeza, de falta de querer participar das coisas, falta de ânimo de querer fazer as coisas. Assim ele vai mostrando que ele não está bem, e nós temos que estar atentos para poder ajudar essas pessoas. Continuando, a partir do momento que a pessoa então resolveu abrir-se para você, resolveu contar com a sua ajuda, você vai ouvi-la atentamente, só vai interrompê-la se houver grande necessidade. Às vezes a pessoa está num momento de confusão tão grande que nem ela mesma consegue entender o que está passando na vida dela. Então você vai ajudá-la, vai fazer algumas perguntas para ela que vai ser importante para ajudá-la a fazer com que ela também identifique o que está acontecendo. Ela normalmente, essa pessoa que está com depressão, ela tem uma dor na alma. A expressão correta é essa: a pessoa que está com depressão, ela está com uma dor na alma. E aí você vai falar para ela: olha, eu sei que o depressivo ele tem uma dor na alma. Como que é essa dor que você está sentindo? Você tem vontade de sair pela rua gritando, pedindo socorro? A sua vontade é só gritar? Você deseja gritar desesperado, como se fosse um desabafo da sua alma? Você está com raiva de alguém, com vontade, se você pudesse, você matava essa pessoa? Porque às vezes, irmãos, essa pessoa está em depressão por causa que alguém fez mal para ela. E aí ela erradamente, na confusão da sua mente, ela fica com tanta raiva da pessoa que fez mal para ela. É um misto do vazio da depressão que ela está vivendo com a vontade que, se ela pudesse, ela matava a pessoa que fez mal para ela, de alguma forma. E aí você vai perguntar: se essa for a questão, você vai ter que ministrar perdão ao coração dessa pessoa, insistir com sabedoria para que ela libere o perdão para quem a feriu e seria o motivo, entre aspas, para que ela tivesse naquele momento de depressão. Você vai ajudar a identificar, a pessoa a identificar a dor que ela está sentindo. Olha, eu queria me jogar debaixo de um carro, se eu pudesse eu me matava, se eu tivesse um pouco mais de coragem eu me matava.
Temos que tomar muito cuidado com isso. Quando a pessoa diz, se eu tivesse um pouco mais de coragem eu me matava, porque ela pode uma hora encontrar esse pouco mais de coragem que ela fala, uma hora dessa ela pode encontrar isso virar uma tragédia, ainda mais se a questão for espiritual, se for uma questão demoníaca, aí a pessoa encontra mais coragem ainda para fazer isso, né? E mais oportunidades vão surgir para que ela faça então isso. Se você identificar então que esse problema na vida da pessoa, essa depressão, é por causa de um estresse físico, mental, por causa de muito trabalho, você vai falar para ela sobre a importância dela achar uma forma para aliviar a carga que ela está carregando, para ela mudar o estilo de vida que ela está tendo, para ela focar melhor na saúde psicológica dela, na saúde mental, no vigor físico dela, porque ela está esgotada e isso pode levá-la à morte. Se você identificar na conversa que o problema dela é a tristeza, por causa de luto, por causa de alguma perda, você vai tentar consolá-la, vai estar mais por perto para ajudá-la a passar por aquele momento do luto. Lógico que com muita oração você também vai ajudar bastante quando a questão é de luto, de perda, quando a questão é porque ela perdeu alguma coisa e está muito preocupada, como perdeu o emprego ou financeiramente não está bem. Você vai levar palavras de ânimo, de esperança, de fortalecimento para essa pessoa. Se a questão for frustração, decepção, mágoa, ressentimento, você vai ministrar perdão ao coração dessa pessoa, dizer que ela é quem está mais sendo prejudicada com tudo isso e assim por diante. Mas às vezes você vai perceber que aparentemente não há nenhuma questão externa, há uma questão interna. Às vezes a pessoa está assim por causa de uma má alimentação, falta alguma coisa de nutriente na alimentação dela especial que está gerando aquele mal. Às vezes é alguma coisa mais séria, que está bem mais aguda, que está mais do que uma simples questão externa, já é algo completamente interno, algo mais sério, de uma saúde dos seus neurônios, de uma saúde das suas neurotransmissões e assim por diante. Existe uma possibilidade enorme de que você consiga ajudar a pessoa só de você ouvi-la, porque de repente ninguém se interessou por ela, ninguém ainda quis parar para ouvi-la. Eu tenho uma coisa comigo, pessoal, no meu caráter cristão, na minha vida cristã, eu quando tenho conhecimento de que alguma pessoa próxima a mim, ou não tão próxima, mas que de alguma forma está ligado a mim, quando eu tenho conhecimento de que essa pessoa não está bem, eu já me esforço, mando um WhatsApp, ligo, tento me aproximar e estender a mão para ajudar essa pessoa. É algo que já faz parte da minha vida. Eu entendo assim que essas pessoas precisam ser ajudadas urgentemente, porque às vezes elas estão num quadro já leve, indo para o pesado, e se você não ajudar, alguém não ajudar, ela vai entrar numa crise profunda, e às vezes ela já está numa crise profunda, e se você não ajudar, ela pode até mesmo se matar. Agora, se você perceber que mesmo você tentando ajudar, tentando ouvir, não resolveu, a pessoa desabafou tudo, mas não conseguiu resolver, então essa pessoa precisa de uma ajuda de um profissional urgente. Ela vai ter que ser ajudada com oração e também com um profissional. Principalmente aquelas pessoas que vivem repetindo que estão com vontade de se matar, aquelas pessoas que vivem dizendo que já não querem mais viver. Essas são as pessoas que mais precisam ser socorridas. As estatísticas mostram que a maioria dessas pessoas que começam a dizer que não tem mais ânimo pela vida, que desejam se matar, a maioria dessas pessoas se matam. Então não podemos bobear. Quando a pessoa começa a falar isso, é porque ela não está bem realmente e a alma dela está gritando que ela precisa de ajuda. Então, você tentou, ouviu, tentou ajudar, não está conseguindo romper, o que você vai fazer? Você vai procurar um especialista, você vai ajudar essa pessoa. Você vai dizer para ela, olha, eu vou marcar uma consulta para você e eu vou levar você nessa consulta. Não espere que aquela pessoa procure um especialista, não espere que aquela pessoa tente achar quem pode ajudar ela. Não, você vai fazer isso por ela.
Porque a pessoa, se ela está em depressão, ela está naqueles quadros que eu te falei: desânimo, desencorajamento e às vezes desespero. Ela já não tem mais ânimo, nem coragem, nem força de procurar nada. É você que vai ter que fazer isso por ela. Aí você procure alguém que possa ajudar, alguém que vai poder ajudar. De repente você vai ter que dispor isso financeiramente, contar com a ajuda da família, com a ajuda de irmãos cristãos, com a ajuda de amigos, para levar, pagar uma consulta para aquela pessoa, se você não conseguir isso gratuitamente. Mas não importa, você vai dar um jeito e vai levar aquela pessoa, vai marcar uma consulta com um psicólogo, com alguém que tenha condições de ajudar aquela pessoa. Por que isso, pastor? Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Lembra que lá no começo eu falei que a depressão é um distúrbio no cérebro, aonde vai gerando desequilíbrio nas neurotransmissões, e aí vai havendo um desequilíbrio nos hormônios da pessoa, como por exemplo a queda da serotonina, que é o hormônio responsável pela alegria, pela sensação de bem-estar? Pois bem, às vezes o desequilíbrio já está tão grande que aquela pessoa precisa de uma intervenção e remédios. Não é nada da questão de pensar de cara que vai ficar preso num tarja preta, não. Às vezes ela precisa de uma medicação para ajudar a ter um equilíbrio lá nos neurônios dela, para ter um equilíbrio nas neurotransmissões, para ter um equilíbrio hormonal nela. Uma vez que esse equilíbrio voltar a acontecer, a pessoa consegue organizar a mente dela. A pessoa começa a organizar pensando assim: não, peraí, o que eu estava pensando em tirar minha vida? Não, minha vida é tão valorosa, as pessoas se preocupam comigo, essa situação que eu vivi eu posso passar por cima, começar tudo novo. Ela consegue organizar a mente dela. Às vezes, se a pessoa não tomar uma medicação, se a pessoa não entrar com algum procedimento que possa ajudá-la a sair daquele quadro mais crítico de depressão, o que vai acontecer? Ela vai entrar com a possibilidade grande de se matar. Por quê? Porque ela estava precisando de uma intervenção de remédio, estava precisando de uma intervenção de alguma forma para agir mais bruscamente na mudança da forma que o cérebro dela estava vendo as coisas. Se isso não acontecer, ela não vai conseguir sair desse quadro difícil. Então entenda isso, que é muito importante. Tem um grupo de pessoas, e não é pequeno, que vai precisar de um remédio, vai precisar de algum auxílio de um profissional para poder sair da situação que ela está vivendo. E isso não quer dizer que ela vai passar a vida toda tomando remédio, não quer dizer que ela vai passar a vida toda tendo que ir no psicólogo, não. Ela vai, no momento certo, ela vai tomar o remédio certo, as coisas vão equilibrar e tudo vai ser normalizado na vida da pessoa. E paralelo a tudo isso, muita oração, muito fortalecimento pela oração. No começo a pessoa não tem muito ânimo para orar, mas depois ela vai começando a se readaptar, normalizar a vida dela de oração. Muita oração por essa pessoa. Você vai orar bastante por ela, interceder, abraçar a causa dela com muito amor. Por fim, quando você estiver estendendo a mão para ajudar essa pessoa, quando você estiver ouvindo essa pessoa, você entender que existe algo espiritual, que ali existe algo que não é somente físico, não é uma depressão formada por algo natural, é uma depressão trazida por algum espírito que está aprisionando ou que está potencializando aquele mal que aconteceu na vida da pessoa, porque às vezes aconteceu alguma coisa que gerou uma depressão e agora entrou um espírito imundo que está piorando aquele quadro de depressão. Deu para você entender? Existem depressões que são geradas diretamente por um espírito imundo, e existe depressão que às vezes a pessoa, por algum motivo da vida dela, ela entrou em depressão e um espírito imundo depois se apoderou dessa situação e potencializou, piorou a situação. Se em algum desses dois quadros você entender, depois que você está ajudando a pessoa, que é espiritual, então você vai trabalhar de punho espiritual, vai expulsar esse mal, esse demônio da depressão da vida da pessoa, em nome de Jesus. Esse mal vai sair e a pessoa vai ficar bem. Um sinal de que era demônio é que depois que você expulsa, a pessoa ela fica curada automaticamente, ok? Entenda bem isso. Um sinal de que a pessoa estava depressiva por causa de um espírito imundo, ou ela estava depressiva
porque houve uma causa natural, mas um demônio de alguma forma entrou e piorou aquela situação. Quando é demônio, quando você expulsa, a pessoa fica livre por completo. Então ela já fica animada, ela já fica disposta, ela já começa a ver as coisas diferente, ok? Quando isso não acontece, era porque o problema não era só demônio ou não era uma questão demoníaca. Guarda tudo isso no seu coração e ajude as pessoas que estão passando por depressão. Eu vou ficando por aqui. O assunto é muito extenso, não dá para falar muitas outras coisas, mas eu falei aquilo que é o necessário para você entender e praticar para ajudar quem está precisando, tá ok? Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.